Então, nesse momento, Jesus e a espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Qual mérito teria se nas dificuldades da vida a espiritualidade, através de Jesus, né, sob a influência do Cristo, fosse lá e resolvesse os meus problemas? Não, nós vamos dar um jeito aqui, você vai pegar outro emprego ali, vai nascer ali, vai... e pronto. E eu não fiz nada. Como eu vou crescer? Qual o crescimento que eu vou ter com isso? Nenhum. É igual na escola. O aluno está ali com dificuldade, o professor faz por ele a prova? E a nota é do aluno? Não. Ele ensina, ele fala, ele mostra, mas na hora da prova é o aluno e a prova. Uns cola, né? A gente ainda dá um jeitinho. Mas tem as consequências. Mais cedo ou mais tarde. Então, é isso. Essa é a simbologia. Não é que Jesus não está nem aí. Porque muitos às vezes interpretam assim, né? Poxa, tempestade, Jesus está lá, sossegado, não está nem aí com os discípulos. Não. Isso aqui é uma lição. E depois ele dá aquela chamada de atenção neles, né? Poxa, vocês não têm fé, e aí? Ou seja, vocês deveriam ter e pôr em prática e não me chamar. Olha tudo que eu já ensinei para vocês, tudo que eu já mostrei. Cadê a tranquilidade, a serenidade diante das dificuldades? Está tudo ali nas entrelinhas dessa chamada de atenção que Jesus dá. Então, o que é nosso, é nosso. As tempestades, vamos olhar de novo, fazer aquele exercício, macro e micro. As tempestades que o planeta tem que passar são de responsabilidade da humanidade enquanto coletividade. Vão ter que passar. Ah, mas eu não estou no meio disso não, eu não quis nada disso lá que está acontecendo. É o coletivo, está todo mundo no mesmo barco. Né? O que é da humanidade passar, ela vai passar e está passando. Ah, essa pandemia é uma injustiça, Deus, é nosso. Tivemos que passar. E pode acreditar que a gente cresceu com isso. Em vários pontos. Inclusive científicos, tecnológicos. Mais uma vez. Os cataclismas, eles fazem isso com a humanidade, empurram. A gente estava comentando aqui agora, né, Felipe, antes de começar, a questão do online. Que hoje a gente assiste aulas e participa de reuniões online como nunca antes fizemos. Há quem gosta, há quem não gosta, etc. Eu sei. Mas é uma coisa que desenvolveu muito e foi de 3 anos para cá. Não é? Não era assim há 10 anos. Hoje em dia está quase que natural fazer um online e tal. É um dos avanços. Sem falar na área da saúde, tecnologia, você fazer uma videoconferência com seu ente querido do outro lado do mundo, e às vezes a pessoa está ali à beira da morte. Hoje isso é muito mais difundido. Os hospitais, depois da pandemia, e eu posso falar com mais propriedade, mantiveram tablets e foi desenvolvido na pandemia. Muitas tecnologias de interação. Então as tempestades fazem isso com a vida da gente enquanto coletividade e também enquanto individualidade. O que seria de nós? Olha a que ponto chega o espírita, né? Depois as pessoas ficam falando que a gente gosta de sofrer, mas o que seria de nós sem o sofrimento, sem a tempestade para empurrar? Você já pensou se a vida fosse essa eterna calmaria? É a mesma coisa que uma escola sem nenhuma prova. Sem nenhuma nota para tirar, média para passar de ano. Não, você só fica ali sentado e você vai passar de ano. Não precisa fazer nada. Pega esse aluno e compara com o de uma escola que tem prova, que tem tarefa, que tem punição se não faz as coisas. Compara no final do ano. Quem vai estar mais à frente? Com mais cabedal de conhecimento, com mais tranquilidade? É quem enfrentou mais dificuldades.
É o famoso couro grosso, né? A gente vai engrossando mesmo. A gente vai criando resistência. Se hoje a gente parar para pensar, dificuldades na nossa vida, hoje a gente olha para trás e é capaz até de rir de algumas das dificuldades que lá atrás, na adolescência ou na juventude, a gente olhava e falava, eu vou morrer, igual o discípulo aqui. Não é? Para pensar. Então, o Cristo ele não pode fazer por nós aquilo que nos compete. Quem tem que perdoar é você. Quem tem que superar o ciúme é você. Não estou falando para você, não. Eu fiz assim, você viu? Do ciúme, eu tenho que virar um pouquinho para cá. Quem tem que perdoar o marido é você. Tô brincando. Lá tá calmo. Somos nós. Então é tudo nosso. Jesus não vai perdoar por nós, não vai compreender por nós, não vai trabalhar por nós, não vai fazer a caridade por nós. Mas Ele precisa de nossas mãos para fazer tudo isso. Nas tempestades. Nas tempestades. O que mais que a gente pode extrair disso daqui? E essas tempestades, veja lá, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E aí, igual eu tinha falado, a gente forma muitas tempestades em copo d'água, né? Que é essa imagem aí, quando eu pesquisei. Muitas dessas tempestades estão mais em nossa cabeça do que de verdade são tempestades. Concorda? Muitas. Ao longo da nossa vida, a gente faz isso. A gente é muito bom nisso, aliás. A gente é muito bom nisso. Em transformar pequenos acontecimentos em verdadeiras tempestades, em catástrofes. Né? Ó céus, ó Deus, porque eu... Coisas às vezes pequenas, a gente faz todo aquele movimento e vira uma verdadeira tempestade. Um filósofo da antiguidade já dizia, né? Epicteto, se eu não me engano, mais importante que a ação é a sua reação a ela. Então nem é tão importante o fato em si como ele te afeta. Uma ofensa, uma dificuldade financeira, amorosa. Mas como você vai reagir a ela, isso é o que importa. Isso é que nos diferencia. Fazendo uma ponte para o meu campo, na saúde, a gente vê muito isso nas doenças. Você vai pegar a mesma patologia em pessoas diferentes e você vai ter as mais variadas manifestações. As mais variadas manifestações. Você pega uma gripe. Numa mulher. Ela trabalhando, fazendo as coisas. Uma gripe. A mesma gripe. Pega o mesmo vírus. Põe no homem. Atestado de 15 dias. CTI. Incapacidade total. Tô brincando, gente, mas... Aí, não tô, não? Então, não é assim, não. Mas cada um reage de formas distintas. E assim nas dificuldades da vida também. E a gente cria muita coisa. Às vezes uma ofensa que a gente recebe, numa atitude do dia a dia, a gente tem duas formas de reagir. Até ignorar, ou digerir aquilo e falar, poxa, não está num bom dia, eu estou, está tudo certo, vamos embora, sem mágoa, sem ressentimento. Ou parar e discutir, ou pior, parar, discutir e se afetar e estragar todo o seu dia, toda a sua semana, não é? Tempestade. Mas não era para ser, mas nós transformamos. Então a forma como a gente reage. Tem uma frase
popular que eu gosto muito, que diz assim, que os problemas têm o tamanho que a gente quer que eles tenham. É meio coach, assim, né? A ideia é meio... Mas é por aí. É por aí. Então, se a gente quer que o problema diminua, o que a gente tem que fazer? A gente é que tem que crescer, porque o problema não muda. Todo mês o boleto vai estar lá dia 15. Querendo você ou não. Ou você cresce para cima dele, que ele não vai mudar de tamanho, de impacto. É a gente que tem que crescer. Quando a gente cresce nas tempestades, a gente avança, a gente evolui, a gente aprende, os problemas automaticamente se diminuem. Que você já não é mais o mesmo. Então é o que eu estava falando agora há pouco. Problemas que antes muito me afetavam, cada um olha para si. Pode ser que hoje já não afeta mais. Isso tem um nome: maturidade. Se a gente olhar lá quando a gente tinha ali 20, 15 anos, adolescência ali, nossa, aconteceram coisas, é só você lembrar, que na época você falou, eu vou morrer, eu não vou aguentar viver mais, não é? Aquela tempestade, pai, mãe, é o fim, eu vou sair de casa. Aqui, ó. Hoje você olha para trás, mais maduro, mais madura, fala, gente, era só fazer aquilo, era só ter feito isso. Porque hoje você tem essa visão. Porque você evoluiu com as tempestades. Aprendeu a sair delas, a conviver com elas. Não é? E assim também será daqui a 10, 20 anos, se a gente olhar para os nossos problemas de hoje. Porque a gente está crescendo sempre e vai até o último suspiro. Não adianta falar que hoje eu estou pronto, estou maduro, estou madura, acabou. Não, você está vivo? Então não acabou. Não acabou. Você vai amadurecer até o fim. E talvez vai passar por coisas que hoje você nem imagina. É a vida, é a escola, é o planeta Terra. Né? Então é isso. Muitas vezes a gente cria essas tempestades. E aí então, outra forma, né? outra questão importante é isso aí. A gente pensa que controla tudo. Então, se a gente pegar o exemplo dessa passagem, esse mar, que na verdade era um lago, né? É enorme. E frequentemente não eram incomum essas tempestades. E você sair para uma viagem dessa, sem o devido preparo, também é outra questão que a gente precisa aprender. Né? Estava tudo calmo no início, com certeza, senão eles não teriam nem saído. Então estava aquela paz no lago. Foram, Jesus na frente, foram. Lá no meio veio a tempestade. Será que eles estavam preparados para isso? Creio que não. Creio que não. Então, na nossa vida também, a gente vive como se nunca fosse ter tempestade. A gente vive como se fosse para sempre. Né? A gente acha que é eterno, que nada vai acontecer com a gente. Não, comigo não. Isso é só com os outros. E a gente vai vivendo de forma inconsequente. Não nos preparamos para as tempestades que a gente sabe que vão vir. Ou a gente não sabe. Ou você ainda até hoje não aprendeu que você vai envelhecer, você está envelhecendo, que o simples fato de estar envelhecendo vai trazer tempestades para a sua vida, porque você vai perder pessoas amadas, porque você vai partir, porque o seu corpo vai se desgastar e dar sinais de desgaste, trazendo dores e outros sofrimentos. Não estou falando nenhuma novidade. A gente sabe disso, mas a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. A gente não se prepara para viver bem, a gente não se cuida, não é? Agora é o médico puxando a orelha aqui, gente. Eu vou sair pedindo colesterol de todo mundo aqui no final. Eu vou deixar um bloquinho ali e eu quero ver um por um no ano que vem.
Só entra quem trazer, assim. Se tiver acima de 200, não entra para palestra. Vixe. Teve um que desistiu ali já. Eu não venho aqui, vem. Então a gente não se prepara para as tempestades que a gente sabe que vai acontecer. Nossa, mas Rodolfo, você está assustando a gente, velho. Então viver é só é isso, velho? Não, estava calmo. E a tempestade vai passar. Vem e vai. A vida vem em ondas como o mar, não é isso? É isso. É possível uma felicidade relativa, os Espíritos já nos mostram isso, já nos ensinaram isso. É possível ser feliz, sim. E quanto mais preparados para as tempestades a gente tiver, mais esses momentos de felicidade relativa a gente vai poder sorver, não é? Porque mais importante do que a tempestade em si é a forma como a gente vai reagir. Como que a gente vai reagir a tudo isso, né? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança, né? O Cristo, a gente já falou sobre o tamanho, a magnitude dele, ele com certeza tem esse poder. Lembra de tudo que eu falei no início? Não tenho dúvidas disso, a menor dúvida disso. Não tenho. Ele estava dormindo, ele deu a lição e ele foi lá e acalmou. Nas curas que ele fez ao longo da sua vida, curas físicas das pessoas, se a gente usar o mesmo raciocínio que eu estou usando hoje à noite, não era para ele ter curado as pessoas, porque afinal de contas é a responsabilidade delas buscar a cura, né? Mas ele fez para dar lições, assim como aqui, para nos mostrar do que nós somos capazes se a gente quiser, se a gente tiver fé. E um dia a gente vai atingir o patamar dele. Ou alguém duvida disso? Vai demorar. Vai. Alguns bilhões de anos. Vai. Mas não chega lá. Então, ele fez para dar o exemplo. E aí eu fiquei pensando, né? Nesse momento, assim, como que a gente faz, né, para perceber que o Cristo está no barco e nos acalmarmos com isso, né? Porque, veja, a gente que está estudando, a gente que é espírita, cristão, em teoria, né? A gente estuda, né? A gente estuda, né, gente? Estuda. Então a gente sabe que o Cristo está lá, que o Cristo é o Cristo. Mas a gente não enxerga. A gente tem dificuldade de enxergar isso e de acreditar nisso, de vivenciar isso. A segurança de alguém que sabe que Jesus está no comando. Tem tantas letras de músicas bonitas nesse sentido. Jesus está no leme. Tenha fé, tenha paz, entrega. E é isso. Por que é tão difícil ver isso, enxergar isso? Né? E a gente vive como se estivéssemos sozinhos no barco. Para quem está sozinho num barco sem o comandante, pensa no desespero. Você olha para o leme lá vazio, você não sabe. Eu vou morrer. Lógico. Mas agora, quando Jesus toma o leme e você está ali, é isso que está faltando para a gente, de ter certeza de que nós não estamos sozinhos. Nesse barco, no mar da vida, que Jesus está no comando. Essa é uma expressão até usada em muitas religiões, né, evangélicas, mas Jesus está no comando, e está no comando mesmo. Isso não é uma exclusividade do espírita, pelo amor de Deus. E como que a gente faz para perceber qual é a única coisa que a gente não pode perder na hora de uma tempestade? O norte. Fé também. O norte, o rumo. Não é? Porque vem aquela onda e balança tudo e vira para cá, vira para lá. Você perde o rumo. Quando a tempestade passar, se você sabe o rumo, o que você vai fazer? Você vai voltar.
o seu curso, não é? Correto, que você não perdeu o rumo. Então, a única coisa que a gente não pode perder nas tempestades da nossa vida é o rumo. E como que a gente faz para enxergar esse rumo, para nos mantermos conectados e percebermos que Cristo está no comando? É a oração. É a oração. Então, nas maiores dificuldades que a gente estiver enfrentando em nossas vidas, nas maiores tempestades, não vamos nos esquecer do poder da oração, para a gente não perder o rumo. Senhor, eu me entrego em suas mãos, o Senhor está no comando, guia o meu barco no meio dessa tempestade. Confio em Ti, confio em mim, eu sei do que eu sou capaz, eu vou superar. Por mais difícil que seja, eu vou conseguir. Pode haver sequelas, pode haver consequências, mas eu vou passar por essa tempestade. Como eu já passei, cada um reflita, por tantas outras tempestades. Eu estou aqui, ainda, de pé. Ou ninguém aqui nunca passou por nenhuma tempestade. Vou convidar a mudar de planeta agora, porque está no barco errado. A espiritualidade errou. Então, o rumo. E na oração a gente se conecta. A oração traz essa paz. Eu fico pensando, quando Jesus levantou e acalmou, eu fiquei refletindo. Será que na verdade, isso é uma reflexão minha, viu gente? Então, Jesus não fez foi acalmar os discípulos. E em eles mais calmos, eles olharam de novo para o mar e falaram, até que não é tanta tempestade assim não, Jesus. Não, realmente, o Senhor tem essa paz que o Senhor está aí, acho que é isso mesmo. Será que o que mudou foi o jeito deles olhar? Eu fiquei pensativo sobre isso. Porque às vezes na oração, que a gente busca esse rumo, manter esse rumo, Jesus não vai, vir e fazer por nós, a gente já falou isso, aquilo que nos compete. Isso é nosso. Não tem como alguém, nem Cristo, fazer por nós. Mas Ele vai mostrar o rumo. Ele vai trazer essa paz para a gente se a gente tiver fé. Então Jesus acalma as tempestades dentro de nós. É isso que Ele faz. Ele acalma a tempestade. É isso que a gente tem que permitir que Ele faça. Nos acalme. E quando Ele nos acalma, você enxerga a saída. Que às vezes estava ali na sua frente desde o início. O rumo. Mas se você não parar, e a oração é a melhor ferramenta para isso, e fazer o silêncio, ao invés de ficar aumentando a tempestade no copo d'água da sua vida, você parar e falar, não, peraí, meu Deus. Aí as respostas vêm no seu pensamento, nas coisas que, ao acaso, começam a acontecer. Não é que tem ninguém fazendo por você, você está merecendo. Porque você mudou a sua perspectiva, você agiu. Entende? Então, a oração é isso. E de repente, essa busca por Cristo dentro do barco é uma busca que a gente tem que fazer dentro de nós. E trabalhar essa certeza de que Ele está aqui. Ele está aqui hoje, nesse exato momento, como Ele prometeu. Nossa, mas num centro espírita de Franca, Jesus está aqui, na quarta noite de Franca, aqui no mundo inteiro. Ele está. Ele está. E é muito simples perceber isso através de um exercício do sol. Eu estou aqui, de dia, vamos supor, sentindo o calor do sol. Se eu andar 1000 quilômetros para frente, eu vou sentir o mesmo calor do mesmo sol, como se o sol estivesse lá e aqui ao mesmo tempo. Tem dois sóis? Não, é um só. Mas ele é tão grande que ele se faz perceber em
todos os lugares ao mesmo tempo, com o mesmo calor, com a mesma energia, dando a mesma vida, o hemisfério inteiro da Terra. Esse é o Cristo. Só que a Terra inteira, o Sol ainda é metade, né? Em todos os lugares, ao mesmo tempo. Esse é o tamanho dele. Então ele falou, onde estiver dois ou mais, ele está. Não é reconfortante essa certeza? Não dá uma força para enxergar as tempestades como nevoeiros? Porque, até para encerrar, as tempestades, os problemas, as dificuldades da vida, eles não vão deixar de existir. Não nos iludemos. Não vão deixar de existir. Estão hoje, estarão amanhã, em diferentes formas. O que a gente tem que fazer para atravessar essas tempestades é nos apoiarmos no Cristo, de verdade. Sem perder o rumo, compreendendo o nosso papel e agindo para o bem que Ele tanto nos mostrou. Certo? É isso. Obrigado, gente. Sim? Pessoal, agradecer ao Dr. Rodolfo, mais uma participação na Semana do Livro Espírita. O ano que vem tem mais, fica tranquilo. Colesterol. Então não vai ter nenhum apresentador da semana. Temos 2 a 3. Mas eu gostaria só de, para finalizar a nossa reunião da noite, lembrar da Rádio Idefran. A gente sempre repete, tem muita gente que acompanha a semana. A Rádio Idefran está no ar desde 2018, uma rádio web, com plataformas digital, tanto no YouTube, com os podcasts no Google Podcasts, no Spotify. Então, quem ainda não abaixou o aplicativo iOS ou Android, temos aqui os marcadores de livros com o QR Code, pode baixar o aplicativo. Nossa rádio está tendo um alcance muito grande, são 18 países que têm a audiência regular da Rádio Idefran, tá? E também o nosso canal do YouTube, nós temos ali diversos vídeos, mais de 1000 vídeos. Estamos caminhando para 5 milhões de visualizações, quase 85 mil inscritos. Então, quer dizer, a gente fica muito feliz, né? Porque a doutrina espírita de Franca sendo levada aí dessa maneira, ok? E nós gostaríamos de convidar todos para a continuidade da Semana do Livro. Amanhã nós vamos estar lá na Fundação Espírita Allan Kardec, no Centro Espírita Zé Marques Garcia, recebendo lá de Ribeirão o nosso André Luiz Bordini, grande amigo também do Idefran, aqui da nossa cidade também. Ele vai falar sobre a atualidade do Livro dos Espíritos amanhã, que é o dia do Livro dos Espíritos, né? O lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril. Depois, na sexta-feira, nós vamos estar lá na Fundação Educandário Pestalozzi, retornando, para fechamento da semana. E vamos estar recebendo o Dr. Sérgio Thyssen, ele que é médico, formado em medicina e em física. Tem palestras espíritas proferidas em mais de 30 países. Ele é realmente um estudioso muito dedicado da doutrina. E no dia 19, às 20 horas, no Salão Anália Franca, ele vai falar sobre transição planetária e a paz mundial. E no sábado, às 20 horas, também na Fundação do Candidato Pestalozzi, no Anália Franca, a realidade espiritual de um mundo de expiação e provas, também com o Dr. Sérgio Thyssen. Então é uma oportunidade muito grande da gente conhecer. Ele esteve em Franca só uma vez e agora está retornando agora na nossa 73ª Semana do Livro. Então, nós temos ali a nossa bancazinha de livros, quem tiver algum interesse de dar uma olhada. E vamos então agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas oportunidades, pela bênção da vida, por tudo que nós temos em oportunidade de crescimento espiritual e que possamos seguir em paz, bem dispostos, confiantes, conscientes das nossas responsabilidades, levando a gratidão como bandeira e levando também a nossa determinação em sermos trabalhadores da última hora. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.
de encerrar, Fernando, quero aproveitar e convidar todos os presentes para um chazinho que nós vamos servir aqui no espaço. Né?